Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de Botafogo e Sport. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 0-0 contra o Vitória, jogando fora de casa. Já o Sport perdeu de 5-1 do Flamengo jogando como mandante. O Botafogo está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para entrar no G5. Já o Sport está na 20ª colocação, já está rebaixado, joga essas últimas rodadas só para cumprir tabela. O Botafogo vem para essa partida 5 rodadas sem saber como a derrota no Brasileiro. Já o Sport vem de 11 jogos sem saber o que é vencer, vem de 6 derrotas seguidas e vem de mais 7 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com todo respeito ao Sport, mas pelo Sport ser o lanterna e vir naquela ressaca após rebaixamento, o Botafogo dentro do Newton Santos tem que vencer e convencer. Eu vou numa goleada do Botafogo para esse jogo, 4-1. 2 gols de Arthur, 1 de Barbosa e 1 de Vitinho pro Botafogo. E pro Sport eu vou no gol do Lucas Lima. Agora vamos falar de Palmeiras e Vitória. O Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Santos jogando fora de casa. Já o Vitória empatou em 0-0 contra o Botafogo jogando em casa. Esse que vai ser um jogo adiantado da 37ª rodada. Esse jogo vai ser adiantado porque na semana da 37ª rodada tanto o Palmeiras quanto o Vitória vão dever um jogo atrasado. O Palmeiras está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para assumir a liderança. Já o Vitória está na 17ª colocação, tenta vencer para sair da zona de rebaixamento. O Palmeiras que vem para essa partida 12 jogos sem saber como a derrota em casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Palmeiras vai contar com o retorno dos jogadores que foram desfoque no clássico contra o Santos. É uma partida que o Palmeiras não pode nem sonhar em desperdiçar pontos, já que está brigando pelo título. Partida no Allianz Parque. Acredito que o Palmeiras vença e convença nesse jogo. Eu vou de 3-0 Palmeiras. Gol de Andreas Pereira, Flaco Lopes e Rafael Veiga. Agora vamos falar de Santos e Mirassol. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 Palmeiras jogando em casa. Já o Mirassol venceu por 2-1 Palmeiras também jogando em casa. O Santos está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Mirassol está na 4ª colocação, não tem como subir posições e muito menos cair posições nessa rodada, mas o Mirassol tenta vencer para aumentar sua vantagem com relação aos times que estão fora do G5. O Mirassol que vem para essa partida tentando quebrar um tabu. O Mirassol nunca venceu o Santos na Vila Belmiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Mirassol vem num momento melhor do que o do Santos, sim, mas pelo Santos vir numa vitória num clássico e pelo Mirassol ter perdido 3 dos últimos 4 jogos que fez fora de casa, eu não me surpreenderia se o Santos vencesse essa partida. Eu vou de Santos, 2-1. Gol de Neymar e Robinho Júnior pro Santos e pro Mirassol eu vou no gol do Reinaldo. Agora vamos falar de Fluminense e Flamengo. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 0-0 contra o Cruzeiro jogando fora de casa. Já o Flamengo venceu por 5-1 o Sport também jogando fora de casa. O Fluminense está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para entrar no G5. Já o Flamengo está na 1ª colocação, tenta uma vitória para se manter na liderança. O Fluminense vem para essa partida 7 jogos sem saber como a derrota como mandante no Maracanã, vem de 6 vitórias consecutivas. Já o Flamengo vem de 5 jogos sem saber como a derrota. E o Flamengo que vem para essa partida defendendo uma invencibilidade. O Flamengo ainda não perdeu clássicos na temporada de 2025. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Flamengo que conta com o retrospecto de não ter perdido para os seus rivais esse ano. Do outro, o Fluminense que quer atrapalhar a vida do seu maior rival na briga pelo título. Vou no empate pro clássico, 2-2. Gol de Hércules e Thiago Silva pro Fluminense. E pro Flamengo vou no gol do Luiz Araújo e Léo Pereira. Agora vamos falar de Grêmio e Vasco. O Grêmio no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 2-2 contra o Fortaleza, jogando fora de casa. Já o Vasco perdeu de 3-1 do Juventude jogando em casa. O Grêmio está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento.
Já o Vasco está na 11ª colocação, tenta uma vitória para subir posições. O Grêmio vem para essa partida 3 rodadas sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro. Já o Vasco vem de 3 derrotas seguidas. E o Vasco que vem para essa partida tentando quebrar um tabu. O Vasco nunca venceu o Grêmio na Arena Grêmio. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pela queda de produção que os dois times tiveram nos últimos jogos, eu poderia facilmente ir no empate para esse confronto. Mas me apegando no histórico que o Vasco tem na Arena do Grêmio, e pelo Vasco ter o desfoque do Paulo Henrique na lateral direita, eu vou numa vitória do Grêmio para esse jogo. Eu vou de 1-0 Grêmio, gol do Carlos Vinícius. Agora vamos falar de Juventude e Cruzeiro. O Juventude no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 3-1 Vasco jogando fora de casa. Já o Cruzeiro empatou em 0-0 contra o Fluminense jogando em casa. O Juventude está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. Teve uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. Já o Cruzeiro está na 3ª colocação. Teve uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Flamengo, que é o líder da competição. O Cruzeiro vem para essa partida há 8 rodadas sem saber qual é uma derrota no Brasileiro. Vem de 4 jogos sem saber qual é uma derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Cruzeiro vai ter os desfalques do Matheus Pereira e Christian no meio de campo? Sim. O Juventude vem animado após ter vencido os 2 últimos jogos? Sim. Mas mesmo assim eu ainda confio numa vitória do Cruzeiro dentro do Alfredo Jaconi. Eu vou de Cruzeiro para essa partida, 2-1. 2 gols de Caio Jorge pro Cruzeiro e pro Juventude eu vou num gol do Enio. Agora vamos falar de Bahia e Fortaleza. O Bahia no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 2-2 contra o Internacional jogando fora de casa. Já o Fortaleza empatou em 3-3 contra o Atlético Mineiro também jogando fora de casa. O Bahia está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se manter no G5. Já o Fortaleza está na 19ª colocação, tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. O Bahia vem para essa partida vindo de 5 vitórias consecutivas na Fonte Nova. Já o Fortaleza vem de 5 jogos sem saber qual é uma derrota, mas em compensação vem de 4 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Fortaleza vem em evolução? Sim. É um jogo que se o Fortaleza ganhar, sonha cada vez mais alto com a permanência na Série A? Sim. Mas eu acredito que o favoritismo do Bahia na Fonte Nova vai prevalecer nesse jogo. Eu vou de Bahia para essa partida, 1-0, gol do William José. Agora vamos falar de Corinthians e São Paulo. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Ceará jogando em casa. Já o São Paulo perdeu de 1-0 do Bragantino jogando como mandante. O Corinthians está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o São Paulo está na 9ª colocação, tenta uma vitória para encostar no G7. O São Paulo que vem para essa partida defendendo uma pequena invencibilidade no Clássico. Desde 2023 são 7 jogos sem saber qual é uma derrota para o Corinthians. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Os dois times vêm desfalcados. Os dois times vêm de derrota e atuação ruim na última rodada. Os dois times precisam dar uma resposta para o seu torcedor. Acredito num clássico nervoso, pegado, um clássico para empate. Eu vou de 1-1. Gol de Yuri Alberto para o Corinthians e para o São Paulo eu vou num gol do Luciano. Agora vamos falar de Ceará e Internacional. O Ceará no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 o Corinthians jogando fora de casa. Já o Internacional empatou em 2-2 contra o Bahia jogando em casa. O Ceará está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Internacional está na 15ª colocação, tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Ceará vem para essa partida 3 rodadas sem saber qual é uma derrota. Já o Internacional vem para essa partida 5 jogos sem saber o que é vencer. Vem de 8 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. E vem de mais 4 derrotas seguidas jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Ceará vem de 2 vitórias nos 3 últimos jogos? Sim. O Internacional vem pressionado e em crise? Sim. Mas pelo Ceará ser um time irregular jogando dentro do Castelão, eu não me surpreenderia se o Internacional voltasse a vencer nessa partida. Eu vou de Internacional, 1-0, gol do Vitão. Bom, falando dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre aqui tá inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada.